Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para podermos meditar na palavra de Deus e dar continuidade a nosso tema. O tema que foi proposto do livro Abraçado pelo Espírito Santo, do Charles Windom. A semana passada, a nossa irmã Daiane, ela falou sobre as 5 leis. E a primeira lei fala sobre as 2 classificações para o pecado. A segunda lei, o pecado original trouxe sofrimento, doença, a morte à raça humana. Terceira, às vezes existe uma relação direta entre os pecados pessoais e a doença. A quarta, às vezes não há relação entre os pecados pessoais e as doenças. Não é a vontade de Deus que todos sejam curados. E o seu corolário, às vezes, é a vontade de Deus que alguém seja curado. Então, a nossa irmã trouxe o seu estudo baseado nessas 5 leis, e foi muito bem apresentado. E nós estamos no capítulo 7 desse livro. Estamos aí na introdução com a nossa irmã Daiane. E agora nós vamos dar continuidade do capítulo 7 do livro, com o tema o que você faz com a sua dor. Está aí na sua tela, das páginas 141 a 147. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos diante do Senhor nesse momento, para te louvar, para te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença. Nessa manhã, Senhor, queremos falar da tua palavra, meditá-la, e que o Senhor se faça presente, Pai, nessa meditação, usando a minha vida, Senhor, como um bálsamo na vida daqueles que estão enfermos, que estão doentes. Que esse tema, Senhor, seja um tema usado pelo Senhor para que haja cura, que haja libertação, que aquele que está sofrendo com alguma enfermidade, que o Senhor visite, que o Senhor cure. Nesse tempo de pandemia, nós sabemos, Pai, que existe muitos que estão no leito de um hospital, que estão sofrendo, Senhor, com dores e com muitas percas. Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu quero te agradecer, Deus. E essa minha oração, faço em nome de Jesus. Amém. O que você faz com a sua dor? O que você faz com a sua dor? É um tema bastante complexo, pelo momento que nós estamos vivendo, estamos passando, mas é um tema não novo, não é um tema novo. O nosso mundo é um mundo de dor e sofrimento. Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E da mesma forma nós estamos vencendo esse mundo. E iremos um dia com o Pai, viver com Cristo e sanar de todas as dores. No mundo, qualquer pessoa, seja ela crente ou não está isenta de passar por algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Desde o início da humanidade, há uma ordem de Deus sobre o crescimento da dor e do sofrimento. Há uma ordem de Deus sobre isso. Veja no capítulo 3 de Gênesis, 3:16 ao 19. Olha o que diz a palavra de Deus.
A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Continuamos. E Adão, ele disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque o pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então, o sofrimento ele é causado pelo pecado. O primeiro pecado cometido ali no Éden pelos nossos antepassados, os primeiros habitantes da terra, Adão, Eva, a sua esposa. Então, ao desobedecer a uma ordem de Deus no jardim do Éden, Adão e Eva abriram a porta de todo sofrimento, da aflição que existe hoje. E no contexto religioso, nós vemos algumas coisas interessantes. No contexto religioso, há tipos de igreja que ilude as pessoas com falsas promessas de curas, campanhas para livrá-las de sofrimento, afirmando que se elas está passando por algum tipo de sofrimento, de dor, é porque há algo de errado na vida dela. Mas também há outros tipos de segmento. Há aquele segmento que você tem que fazer um tratamento, afirmar que a pessoa tem que regressar no estado de êxtase e procurar caçar na mente da pessoa onde foi que ela errou. Há esse tipo de segmento. Nós vemos muito a igreja fazendo isso, indo para acampamentos, indo para lugares fechados e ali há aquela cura, né? Que eles prometem e às vezes não tem nada. É um momento. Por isso que Jesus diz: vocês passarão por aflições, vocês passarão por dores. E o escritor Charles Winder diz assim: há muitas respostas não bíblicas e erradas que somente engana, desiludem e perturba as pessoas. Com certeza, nós vemos de perto igrejas, líderes fazendo o seu membro passar por isso. Passar por ilusão, falsas promessas, falsos milagres, enganando eles com profecias enganosas, dizendo isso, dizendo aquilo. E o autor ele traz esse tema muito pertinente para a nossa meditação nessa manhã. E o autor ele quer basear esse tema na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 5, eu quero fazer a leitura, desde o versículo 13 até o 16, que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes faça oração sobre o enfermo, sobre ele também, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará, e o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode
por sua eficácia, a súplica do justo. Então é sobre esse texto que nós queremos falar um pouco da orientação que Tiago deu para as igrejas. Por que para as igrejas? Se você olhar o capítulo 1 da carta de Tiago, ele inicia dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontraram na dispersão, as saudações. Então, Tiago está escrevendo uma carta para essa comunidade que foi dispersa dali de Jerusalém. Nós não sabemos quantas comunidades era essa, nós não sabemos para onde que eles foram, mas nós sabemos que eles foram para ali em torno de Jerusalém, onde tinha a igreja mãe, que era presidida pelo apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que existe outros Tiago na Bíblia, mas a maioria dos estudiosos se debruçaram sobre as falas e as comparações e viram que Tiago, o escritor dessa carta, é o irmão do Senhor Jesus. E essa carta, há uma discussão se essa carta é a primeira carta do Novo Testamento, né? Porque há aqueles que dizem que Marcos é a primeira, e há outros que dizem que Tiago é o escritor, essa carta de Tiago é a primeira carta. Porque essa carta está basicamente escrita aí do ano 45, 44 até 50. Então, a gente vai caminhar um pouco sobre essas orientações à comunidade. Vejamos que na palavra de Deus, versículo 13, o apóstolo Tiago diz: está alguém entre vós sofrendo? Então ele faz uma pergunta. E algumas versões, né, dá o mesmo significado, mas com palavras diferentes. Veja só, na Bíblia NVT, Tiago 5,3 diz: alguém de vós está passando por dificuldades? Né? Na Bíblia NVI, entre vós há alguém que está sofrendo? É a mesma que eu estou aqui lendo. Almeida Corrigida Fiel, está alguém entre vós aflito? Né? Então, essa pessoa aqui, ela estava passando por alguma aflição, algum sofrimento. Então, a ideia é de alguém dentro da comunidade estar passando por uma situação difícil. Sabemos que a igreja foi dispersa e Atos 7 e 8 vai falar sobre essa dispersão, a primeira dispersão, né, a primeira diáspora, né? Então, essa pessoa está sofrendo, está passando por uma situação difícil. Não sabemos se é na saúde, se é nas finanças, né? Se é na família, se é no relacionamento, alguma decepção, mas sabemos que essa pessoa está sofrendo. Então, a orientação para a comunidade é o quê? Primeiro, está na sua tela. Não murmurar, mas cuidar. Aqui. Orientação. Não murmurar, mas cuidar. Por que murmurar? Será que essa comunidade ela estava murmurando com a situação desse membro, né, que estava passando alguma aflição? Tiago, no capítulo 5, versículo 9, ele dá uma orientação, dizendo: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está à porta. Então havia realmente algo de preocupação
concernente à murmuração. Os irmãos poderiam estar murmurando, falando mal dessa pessoa que, na verdade, precisaria de cuidados. Precisaria de cuidados. Infelizmente, dentro da nossa comunidade, não estou falando aqui da igreja, mas comunidade cristã, evangélica, há um segmento chamado criticismo. É as pessoas que só criticam, que só fala mal, que só murmura. E parece que esse grupo, né, de criticismo estava implantado também na igreja do apóstolo Tiago. Então a orientação é: não murmura com a situação. Não murmura, mas ora, cuida, vá atrás. Se necessário, né, faça algo mais do que orar. Apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, ele diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está falando aqui da história de Israel, daquele povo no deserto que murmurou e Deus veio como juiz. Por isso que o apóstolo Tiago também, ele fala, não murmura, não se queixe. Por quê? Eis que o juiz está à porta. Nós estamos esperando. Então espere ser juiz. Nós estamos esperando o nosso Salvador também. Há uma outra lição que o apóstolo Tiago nos deixa. Demonstração de comunhão ao aflito. A orientação de Tiago para essa comunidade tinha que demonstrar a comunhão nessa aflição. Não a separação, não deixar a pessoa só, órfã de cuidados. Hoje é fácil, né, nós cuidarmos, porque nós temos uma tecnologia muito boa. Nós sabemos hoje da vida das pessoas muito rápido, mas nessa época aqui não existia. Então as pessoas precisavam ir visitar o enfermo, ter comunhão com ele. Por isso que a igreja primitiva ela é um exemplo quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então há um cuidado. Precisamos ter esse cuidado com aquele que está aflito. Não estamos falando somente de doenças. Pode ser outras coisas. Pode ser uma doença da alma. Pode ser uma dor da alma. Pode ser outros tipos de aflições. Mas nós temos que cuidar. Infelizmente, há grupos dentro da comunidade que não olha para essas necessidades. Por isso que nós temos que olhar para essa pessoa aflita e amá-la como nós nos amamos. Essa é a vontade de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Se você ama você e você está passando por uma aflição, alguém vai olhar para você e vai cuidar de você. Por isso que nós temos que fazer igual, né? Atos 12, 12 diz, onde muitos estavam reunidos e oravam. Essa passagem é aquela de Pedro, dentro do cárcere, preso por causa do evangelho, da palavra, e a igreja estava unida, orando por ele. Então a orientação é para a igreja orar. Pelo enfermo, pelo aflito, por aquele que está passando uma situação complicada.
E sabemos que hoje em dia há muita gente passando por situação complicada, difícil. Com certeza, nessa época, a pobreza deve ter aumentado. E isso causa desânimo, isso causa aflições, isso causa dores. Você ter uma família e não poder ajudar. Você ter alguém e não poder levar um alimento. Aquela pessoa está precisando. Por quê? Porque a fome bateu e às vezes não tem de onde tirar. Há uma outra questão aqui nesse texto, que é do versículo 13, a parte B, em momento de alegria. Em momento de alegria. Há momentos que você está alegre. E há momentos que você está aflito, com aflição. E parece que dentro dessa comunidade havia esses dois tipos de grupo. Né? Um grupo que estava passando por uma aflição, ou uma pessoa, e um outro grupo que estava alegre, ou alguém que estava alegre. Sabemos que o capítulo 5, Tiago fala sobre um grupo de rico e um grupo de pobre. Mas sabemos também que dentro da comunidade há momentos que você tem aflições e tem alegria. Então a orientação de Paulo é que você, quando estiver alegre, cante louvores. E esse cantar louvores não é esse hinos aí de autoajuda, né, esses hinos aí que faz você chorar sem uma verdade. Aqui, cantar louvores é salmodiar. É salmodiar. Por isso que Romanos 12, 15 diz, vamos ler? Romanos 12. Doze, 15. Alegrei-vos com os que se alegram. Olha aí. Alegrei-vos com os que se alegram. Então há momento de alegria. Há momento de alegria. Há momento que você está passando por nenhuma dificuldade. Então, aproveite esse momento. Se alegra. Né? Isaías diz que nós temos que jubilar. Isaías 12, 6. Jubilar, cantar, se alegrar, salmodiar. A carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, eu quero também ler. XIX até o 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então há uma orientação de alegria, de júbilo. Talvez essa pessoa não está passando por uma situação difícil, está tudo bem no seu lar, está tudo bem na sua casa, com seus parentes. Então aproveita para se alegrar, se aproveita para contagiar outras pessoas com a sua alegria, com seu louvor, com seu cântico. Mas não é qualquer cântico, é um cântico genuíno. E esse cântico aqui também tem uma orientação de oração. Porque quando nós olhamos para o Salmo de Davi, nós vemos salmos de orações. Então há um momento aqui também de oração. Alegre-se também com orações de louvor.
né? Então, essa é a orientação à comunidade que Tiago deixa para essas igrejas espalhadas, né, da dispersão. Vamos continuar? Tomando a iniciativa. Veja que o texto, o versículo 14, a orientação de Tiago para essa pessoa é que ele tem que tomar uma iniciativa. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça a oração sobre ele. Então, o enfermo, ele também tem que tomar a iniciativa. Não é só esperar as pessoas virem, os líderes virem, os presbíteros da igreja, né, os anciões, o grupo preparado. Nós temos aqui um grupo que foi levantado, o ministério, para cuidar dessas pessoas que estão passando por uma fase de luto, uma fase difícil, né, que esses irmãos vão lá e fazem oração, cuida, né, mas tenho certeza que eles não adivinham. Alguém traz a notícia para eles. Então, a orientação é: chame, né, tome a iniciativa de chamar, não ficar parado. E é interessante porque quando o líder vai saber, já aconteceu algo que ele não pode mais fazer nada, mais resolver. Isso não somente na questão da enfermidade, da doença, né, que parece que aqui é uma doença grave também, né, ele não pode mais fazer nada. Por quê? Porque a notícia já chegou tarde. E aí? O que fazer? Né? Então, tome a iniciativa. Se você está sofrendo, se você está passando por alguma aflição, tira a vergonha, né? Coloca na gaveta, toma um banho e né? Tire essa vergonha. Sai debaixo do cobertor e comente. Como eu falei, hoje em dia é difícil você não saber, porque a comunicação hoje está muito rápida. Se tem alguém enfermo lá na China, a gente já está sabendo, porque a comunicação é rápida. A tecnologia avançou tremendamente. Então não tem desculpa para você não tomar essa iniciativa. Se você está passando por alguma aflição, se não tem nada na sua mesa, comunica. Se não tem nada na sua despensa, comunica. Comunica. Sei que esse não é o tema, mas estamos vivendo nesse tempo, tempos difíceis, onde as pessoas estão sem um alimento, sem um pão, e isso vai corroendo, vai deixando a pessoa doente, vai desanimando as pessoas. Com certeza, a situação aqui que Tiago expõe, a gente não tem uma clareza, mas como essa igreja saiu dispersa, sem levar nada, possivelmente eles eram escravizados pelos ricos e não tinha muito que comer, ganhava pouco. Nós sabemos que havia escravidão. Sabemos. A carta de Filemon é uma carta de Paulo para um rico cristão que o escravo dele foi até Roma e lá se converteu, e agora Paulo escreve para ele, para que ele receba de volta aquele escravo. Né? Não como mais escravo, mas como irmão em Cristo. Então sabemos que existia a escravidão. E possivelmente, não temos certeza, que aqui havia um período difícil de fome,
Em Atos, você tem um relato de uma profecia que haveria fome, né? Então, muita gente estava passando fome. Mas o que Jesus diz é: vinde a mim. Vinde a mim. O cuidado de Jesus é extraordinário. O cuidado de Jesus é impressionante. Quando ele está no deserto e ele olha para aquela multidão e os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, já é tarde e temos que dispensar a multidão para eles ir embora, nós não temos o que comer. Jesus, ele não faz isso, ele não desperdiça a oportunidade de demonstrar a glória de Deus. E por isso que em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Claro que esse texto fala sobre o peso da lei. A lei era colocada sobre um jugo muito pesado para aquele que queria seguir o judaísmo da época. Então havia esse peso, havia uma opressão também sobre aquele, mas também podemos expandir esse texto para aquele que está aflito, com dores, com aflição. E Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim que eu tenho um suave fardo. O meu peso não é pesado, né? Meu peso não é pesado, o peso é leve, o meu fardo é leve. É uma pena, porque Ele, Jesus, nosso Senhor, levou sobre Ele, né, os nossos pecados, e a graça, ela fez isso. Ela nos dá esperança em meio à nossa aflição, em meio às nossas causas que nós não conseguimos resolver. Nós colocamos sobre Ele e Ele resolve. Há um outro exemplo também, a cura do servo em Cafarnaum, Lucas 7, do 1 ao 10, né, eu quero ler também. E depois de concluir todo este discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Então aqui você vê a iniciativa desse centurião de Cafarnaum. Um líder do exército romano, agora entendendo que ele precisava tomar essa iniciativa porque aquele que estava ali tinha mais autoridade do que ele e ele sabia muito bem sobre o que era autoridade. Então, tem que tomar iniciativa. O enfermo tem que tomar iniciativa. O aflito tem que tomar iniciativa. Se você não tomar iniciativa, você vai definhando. Você vai definhando. E aí você vai causar mais enfermidade.
no seu próprio sistema imunológico, no seu próprio, na sua própria vida diária. Então, tome iniciativa. Um outro exemplo também é aquela mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, do 20 ao 22. Em meio a tanta gente, a tanta multidão, ela tomou iniciativa. Ela foi atrás do seu milagre, da sua cura, porque ela sabia que ela não conseguiria mais se curar. Já tinha procurado todo tipo de medicina da época e não tinha adiantado. Nenhum médico da época conseguiu sanar aquele fluxo de sangue. Mas ela, mesmo se arrastando, e aqui é uma aplicação interessante, não é somente ereto, mas se arraste, se for preciso. Caminhe, tome uma posição e vá de encontro a Jesus. Porque Ele está pronto a atender. Ele está pronto a atender. No momento dele, na hora que Ele bem quiser. Não é do nosso jeito brasileiro ainda mais, né? Mas é da forma que Ele quer. E se for para ser passar por uma cura, Ele vai curar. Se não, não vai. E como diz um pastor antigo, ele estando, no testemunho dele, ele estando com câncer para morrer, ele perguntaram para ele sobre a morte, ele falou: ó, se eu sobreviver, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus. Em qualquer dos dois sentidos, ele veria a glória de Deus. Então, tome uma iniciativa, tome uma posição. Tome uma posição. Chame alguém. Chame a liderança. Chame a pessoa que você confia. E você vai ver o cuidado da comunidade, da igreja. Ou de um parente, do amigo. Mas tome a iniciativa. Não passe sozinho as suas aflições. Divida com alguém. Ah, mas ninguém quer saber de mim, ninguém me procura. Tome a iniciativa. Aí nós temos que ser humilde e ir de encontro àquele que pode nos ajudar. Deus ou o seu próximo. Deus ou o seu próximo. Tenho certeza que você irá fazer isso. Se você estiver sofrendo alguma questão, eu tenho certeza que aquele que você procurar, ele vai te atender. O que nós vemos mais hoje são pessoas dispostas a ajudar. Dispostas a ajudar. Seja no mundo religioso, seja no mundo secular, há pessoas que ajudam de coração. Temos visto isso diariamente. Diariamente. Vamos para o nosso penúltimo tema. A oração da cura e a autoridade. E aí eu deixei 3 textos aí para a gente pensar. A oração da cura e a autoridade. No versículo 14, ainda continuamos na parte B,
chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aqui há uma orientação para a liderança, para os líderes, para aqueles que estavam no cuidado da igreja. Sabemos que Jesus, ele autorizou, ortogou líderes para cuidar da igreja. E esses líderes são um exemplo de fé, né? Quando você vê em Mateus 8:5, registra um incidente, ou ilustra, né? Um lugar de autoridade espiritual na cura de um doente. Veja, vamos ler. Mateus 8, do 5 ao 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu rapaz, né, será curado. É o mesmo texto que eu li no tema anterior. E aqui esse centurião, ele viu em Jesus uma autoridade, um exemplo, um exemplo, um exemplo de fé. Ele sabia que Jesus ele poderia curar esse enfermo, o seu servo, o seu escravo, porque ele enxergou em Jesus um exemplo de fé. E Jesus ele olha também para esse centurião como exemplo de fé. Ele chega a dizer: em todo Israel eu não vi fé como esse cidadão, centurião, esse homem. Então a liderança ela também tem um exemplo de fé. Isso, nessa época, a liderança ela exercia essa função de ir sobre alguém, sobre um enfermo. Nós vemos muitos exemplos de Pedro indo curar, até ressuscitar mortos, que foi o caso daquela irmã que era costureira da cidade, me foge o texto agora, mas a liderança é um exemplo de fé. E se você é líder, você tem que passar, né, esse exemplo para as pessoas, confiança. Então Tiago ele falou: ó, chame os presbíteros da igreja. E os presbíteros eram aqueles anciões que cuidavam, que seria o orientador da comunidade. Então, a liderança é um exemplo de fé. Nós temos que se espelhar neles. Também são seres humanos, são pessoas como eu e você. Mas isso também não deixa da sua responsabilidade também. Da mesma forma que eles são exemplo de fé, nós também somos exemplo de fé. Você é membro, também é exemplo de fé. Você também tem autoridade. Mas aqui não, aqui Tiago fala que chame, né, os presbíteros, chame a liderança. A oração com fé sobre o enfermo. Essa aqui é uma questão também muito complicada, muito complexa. Porque há muita questão aí, muita posição, né, sobre esse texto. E o versículo 15 diz assim: E a oração da fé salvará,
o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A primeira questão aqui é: a oração da fé salvará do quê? Talvez você pegue esse texto, você fala assim: salvar da condenação eterna? Salvar do quê? Salvar da enfermidade. Não da salvação eterna, mas salvar da enfermidade que aquela pessoa está passando. Momento de aflição. E o enfermo que está passando por isso, a oração da fé salvará, curará no tempo de Deus, não no nosso tempo, o enfermo. E o Senhor o levantará. Realmente aqui o texto está explícito que esse enfermo ele estava numa cama, né, como a sogra de Pedro estava. Ele estava sofrendo, estava precisando de uma cura, estava passando por uma situação difícil. A autoridade, Jesus deu essa autoridade para os seus líderes, quando nós vemos em Lucas 10, 17, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então há uma autoridade aqui. Há uma autoridade. Nesse fato, era sobre os demônios. Mas também há uma autoridade sobre a enfermidade. Há uma autoridade. Veja Mateus 10, do 1 ao 5, que diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todos os doentes e enfermidades. Então há uma autoridade aqui. Há uma autoridade sobre aquele que é chamado, que é separado. Jesus ele fez isso. Ele nos deu poder. Agora, como que nós estamos exercendo esse poder, essa autoridade? Aí fica uma pergunta. Como que nós estamos levando a autoridade em nome do Senhor? Não em nosso nome. Não é nós que curamos, mas o Senhor. É Ele que cura, é Ele que liberta. É Ele que faz a obra crescer. Mais um exemplo, em Lucas 4, versículo 40 diz: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Nós não encontramos muitos relatos sobre imposição de mão aos enfermos. Aqui em Tiago nós temos isso, né? Nós temos essa posição de mão sobre eles. Né? A ideia é que a liderança vá lá e ore com imposição de mão sobre o enfermo. E Jesus também deu essa autoridade para os discípulos e ele mesmo fez, curando. Imagina a quantidade de enfermos que ia atrás de Jesus, Jesus colocando a mão em todos. Então há uma autoridade. Há uma autoridade. Uma autoridade sobre a cura. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não sei qual é a posição que cada um tem, mas eu creio que há uma autoridade sobre nós e sobre a liderança. Coloca a mão sobre o enfermo, né?
e o Senhor faz a obra. E no versículo 16, a restauração da comunhão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a ideia aqui é que possivelmente esse sofrimento que esse cidadão, essa pessoa estava passando, poderia ser por causa de algum pecado. Mas o texto diz que não era um pecado. Não era um pecado. Era os vossos pecados. Então, parece que Tiago está falando, ó, se há alguém aí que tem muitos pecados, confesse. Confesse para serem perdoados. Não está dizendo que a pessoa realmente tinha, mas Tiago está orientando para aquela comunidade. Se tiver pecado, se você, irmão, está sofrendo, se está com a consciência aí tranquila, amém. Mas se você, na sua consciência, diz que você está pecando, algum pecado, né, confesse. Confesse. Confessar não é para a plateia. É o que fazia muitas igrejas aí. Para a plateia. Chama a pessoa na frente, eu quero confessar meu pecado, porque eu fiz isso, 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 isso. E era para a plateia. Mas a ideia aqui não. A ideia aqui é confesse uns pelos outros. Chama alguém. Chama alguém próximo de você, que seja principalmente o líder da igreja, da comunidade, e ele vai atender, vai orar com você, e você vai confessar a ele. Por quê? Porque ele tem autoridade para orar junto com você, para levar as vossas orações a Deus também. Talvez você não tenha força, porque o pecado ele causa isso nas pessoas. Deixa você sem força. Veja o exemplo de Davi. Davi é um exemplo claro. A nossa irmã Daiane, ela trouxe o exemplo de Davi e falou o texto explícito em Salmo 51, se não estiver enganado, diz que até os ossos dele, né, teve abalos, sei lá. Mas a ideia é de você não ter força, sua carne não ter força. Então, a confissão de pecado, ela é uma benção. Ela é uma benção. Veja em primeira carta de João, o que João diz. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos meus, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então você vê essa orientação de João para a comunidade, para a igreja, filhinhos, aí, uma coisa carinhosa, filhinhos. Então, se você cometeu alguma questão que está trazendo a sua consciência, né, está relacionada a pecado, confesse, confesse.
Sem a confissão não há alegria. Sem a confissão não há alegria. Veja o Salmo. Agora sim eu quero ler o Salmo. Salmo 38, 18. Que diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Agora o Salmo 51. Estamos já para o fim. 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, restitui a alegria. O salmista Davi, esse Salmo 51, os irmãos conhecem muito bem, está falando justamente sobre essa questão do pecado. Então, a orientação é confesse o pecado. Se há pecado, confesse. E aí o apóstolo Tiago, ele diz: confessa, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Eu quero terminar a nossa meditação falando sobre esses 4 princípios a ser seguido. Está no livro excelente, muito instrutivo, e o autor ele deixa essas 4 orientações, 4 princípios a ser seguido. Primeiro, a confissão de pecado é saudável. Faça. Segundo, orar uns pelos outros é essencial. Pratique. O auxílio médico é imperativo. Obedeça a ele. E o quarto, quando a cura vier de Deus, declare. Uma situação que eu não comentei é referente ao enfermo tomar a iniciativa de buscar um médico também. Não é somente a autoridade eclesiástica, mas uma autoridade médica também. Se você está sofrendo alguma questão, que você já buscou orientação espiritual, busque também uma orientação na medicina. Por isso que Deus ele deixou, né? Parece ter um jargão, né? Mas Deus deixou realmente a medicina para isso, para orientar aquele que está enfermo, aquele que precisa de saúde, precisa de uma cura, né? A inteligência do homem fez com que ele preparasse algumas drogas, né? Remédios para isso, para aquele enfermo ser curado. Mas busque também, né, orientação espiritual. É muito importante. Eu quero, nesse momento, com uma palavra no livro de Apocalipse 22, que você tenha isso como esperança. Tenha isso como esperança. Apocalipse 22, 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Novo céu e nova terra nos espera. E em todas as nossas aflições, dores, gemidos, lutas, perseguições, traumas, angústias, vai passar.
e nós reinaremos com Cristo. E lá você vai viver uma vida nova, sem dor, sem preocupação. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, esse período que podemos assim meditar na Tua Palavra, não trazendo coisas técnicas, né, teológicas, mas a prática da Tua Palavra. É isso que precisamos, a simplicidade dela. Não precisamos de teorias, não precisamos de eloquência, precisamos da simplicidade da Tua Palavra, porque ela é simples. E ela usa aquele que traz com alegria a Tua Palavra. Não falo de mim, mas falo daquele que tem ido a lugares levando uma Bíblia, levando uma palavra, aos missionários que têm estendido, Senhor, a Tua obra em diversos cantos do mundo, em diversos lugares do mundo. Eu quero apresentar a cada um que leva a Tua palavra, Senhor. Aquelas pessoas que estão passando por aflição, e ali chega um missionário, chega alguém levando um bálsamo da Tua palavra até eles. Que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Que o Senhor cure, que o Senhor dê saúde, dê paz. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão singular da nossa vida. Que privilégio poder estar aqui falando da Tua palavra com nossos irmãos e eles poderem ouvir. E sabemos que há lugares que não têm esse privilégio. Há tanta perseguição, igrejas fechadas, irmãos sem possibilidade de estar ouvindo a Tua palavra, sem esse encontro noturno para cultuar o Senhor, ou até de manhã. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos um país livre, estamos num país livre de perseguição, de luta contra a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar nossos irmãos nesse dia, abençoe a cada um, que eles tenham um bom almoço em família, que à noite nós possamos cultuar o Senhor com alegria. E queremos, Senhor, apresentar cada enfermo, cada irmãos que estão passando por essa Covid, essa pandemia, que o Senhor cure, liberte. Tira, Senhor, toda enfermidade em nome de Jesus. Essa é a minha oração e faço em nome de Jesus. Amém.